O que eu faço? Meu pai casou com minha ex-mulher. Meu nome é Dani Emed, tô começando mais um vídeo aqui pro canal. Eu vi essa pergunta em um outro vídeo e aí fiquei pensando em falar aqui pra vocês. O que vocês acham de uma situação assim, quando o pai, próprio pai, tomou, né, vamos dizer assim, a mulher do cara, casou com ela e vários casos assim acontecem, né, gente? A gente se apavora de ver, mas é bem mais comum do que a gente pensa. Tipo aquelas histórias de casos de família que sogro pega nora e sogra pega genro e assim ficam, né? E diversos casos de padrasto com enteada. Acho horrível isso. Obviamente, né, gente? Nunca vai ser normal uma coisa dessas, mas que acontece. A primeira coisa que eu vou dizer pra um cara assim, né? Que essa mulher foi o livramento sair da tua vida, tá? Que tu não acha que tu tá perdendo uma pessoa assim, porque uma pessoa assim na vida da gente, quanto antes tu te livrar, melhor. Porque uma pessoa desse tipo, uma gentinha assim, ó, dessa laia, são capazes de fazer qualquer coisa, inclusive te matar, tá? Dormindo, se for necessário. Então, essa mulher, assim, ó, tu tem que tentar deletar completamente da tua vida. Ou alguém que tá vendo uma situação parecida. E a questão, assim, ó, que eu acho que dói, que é bem complexa, é a questão desse pai, né? Quando é mãe, quando a pessoa, assim, da vida da gente que tu jamais vai esperar que te traia, né? Acho que isso sim é uma questão de tu procurar ajuda psicológica. Mas é uma questão também, primeiramente, que a gente tem que dar significados pra vida. Sempre, sempre a gente vai passar por situações que vão nos desafiar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar aquela situação difícil, horrível, que a gente nem consegue imaginar, acontecem coisas com a gente que jamais tu vai conseguir imaginar. O que tu vai tirar de aprendizagem? O que tu vai poder tirar de aprendizagem? Como tu vai poder lidar com a questão do próprio pai, né, te trair? Porque, obviamente, tu não. Acredito que tu não esteja falando com teu pai ou quem tá vendo a situação assim, né? Dizer que tu vai esquecer, como dizer que o teu pai morreu também pra ti, porque essa mulher, tu esquece e deleta da tua vida como se eu tivesse morrido, como se tivesse nunca existido. Como eu disse, assim, um alívio. Só que o teu pai, assim, ó, é muito difícil que em algum momento ele não vá se arrepender, não vá te procurar. E aí cabe tu pensar, né? E a gente não pode julgar se tu vai perdoar, se tu vai aceitar. É uma questão bem complexa, né, gente? A maioria de nós, eu mesmo nunca tive esse tipo de problema, né? Todos nós temos problemas na nossa família, mas é muito mais duro, muito mais difícil quando é o próprio pai, a própria mãe da gente, ou alguém que assim, ó, que tu jamais ia esperar, né? Que ainda ser marido e mulher tem um laço, mas que aquele laço pode terminar, mas a tua família ela nunca vai deixar, né? Teu pai não vai deixar de ser teu pai, a tua mãe não vai deixar de ser tua mãe. Mas que eu fico pensando assim, ó, que não adianta tu entrar em depressão profunda, achar que o mundo acabou, tu te colocar a culpa. Eu vejo assim que quando acontece uma situação desse tipo, a primeira coisa é a pessoa se culpar, a pessoa ficar se perguntando o que eu fiz, alguma coisa que eu fiz pra merecer isso. Não, a gente não, tu não fez nada, não é que tu mereça, com coisas que acontecem na vida. E alivia mais quando tu, não digo assim, ó, que tu vá perdoar, não digo nem que tu vá sentir, menos ainda que tu vá sentir raiva. Tu realmente assim, ó, tentar esquecer, tentar ignorar, em primeiro momento é a atitude mais certa. Quanto mais tu for nutrir raiva, tu querer vingança, é o pior tipo de sentimento que tu vai ter. Porque se tu tava com a mulher, né?
A mulher, ela não tem... Obviamente que ela tinha que ter terminado contigo, né? Mas isso não aconteceu pra ficar, né, com outra pessoa, principalmente o teu pai. Teu pai também, né? Mas foi uma coisa que aconteceu. Jamais vai ser certo isso, né? Só que como que tu vai lidar, né? Se fosse com a gente, você colocar no teu lugar, o que que tu faria? Eu não ia assim, ó, tentar brigar, sentir raiva, sentimento de vingança, porque tudo isso, quando tu vai reviver essa história, o que numa situação dessas tem que fazer é tu tem que tentar esquecer, te afastar. Mesmo sendo muito difícil, né, gente? A gente acha assim, quando passa por uma situação traumatizante dessas, que tu nunca vai esquecer, tu te coloca a culpa e tu acha que todas as pessoas vão te fazer isso. E 1000 vezes tu vai pensar mais ainda quando é um, tipo, pai, mãe, alguém, né? Às vezes é a situação quando um filho, né, uma filha que apronta algo assim gravíssimo, tu acha que aquilo vai se repetir, né? Na tua vida vai ser recorrente. E não é assim que as coisas acontecem. Realmente, para uma situação de traumas assim, é importante fazer um acompanhamento psicológico, porque numa terapia é que tu vai conseguir dar significância para tua vida, né? E tu tentar, digo, esquecer ou tentar digerir essa história, né? Sem culpa, sem achar que tu foi algo que tu fez ou que tu não fez, né? Coisas que pensar que aconteceu, né? Pensar assim, ó, que como que as pessoas que passam por situações, às vezes não nessa área, né, amorosa, mas em outras situações da vida, como elas conseguem seguir em frente. Vocês já pararam pra pensar, pessoas assim, ó, que têm grandes traumas, que estão em guerra, que perdem toda a família, ou algo assim desse tipo, sabe? Gravíssimo, catastrófico. Como que a pessoa consegue superar isso? A gente consegue superar tantas coisas, gente, por o único sentimento de querer estar vivo. Porque chega um momento assim, ó, que tanto que tu vai te amargurar, tanto que tu vai sofrer, que não vai ter nenhum significado a tua vida se tu decidiu viver. Tua vida não deve ser só coisas ruins. Tu tem que te apegar a tudo que tem de bom na tua vida. Ao teu trabalho, aos teus amigos, aos hobbies que tu tem, aos teus sonhos. Numa hora dessas que é muito importante a pessoa ter sonhos, metas, objetivos. E numa situação assim que é hora de tirar todos esses desejos, esses anseios, né? Esses metas, objetivos e colocar no papel. Porque aí tu vai preencher a tua cabeça com coisas boas. E pode ter certeza, parece clichê o que eu tô dizendo, mas a gente, né, deixa nos comentários se vocês já passaram por uma situação assim, ó, de horrorosa, assim, ó, que tu achou que tu nunca ia superar e a gente consegue. Nós temos uma capacidade infinita de superar, de aprendizagem, de dar novos significados para as coisas na vida. E o melhor remédio é o tempo. Vai passar um dia, dois, quando vê, passou um monte de tempo, tá? E como eu disse pra vocês, tem situações que é natural que a gente tenha raiva, que a gente tenha ódio, que a gente. Mas tem outras situações que quanto mais tu sentir raiva, ódio, tu querer te vingar, pior pra ti vai ser. Mais tu vai sofrer. E menos tu vai conseguir estar bem. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês dão de conselhos, assim, se vocês já passaram, se já ouviram alguém passar por situação assim, né? Eu fiquei pensando como vai ser difícil, né? Parece casa e família, mas acontece demais, né, gente? De, nesse caso que eu vi um comentário, né, o cara falando que perdeu a mulher pro próprio pai, mas acontece, né?
acontece vários casos, de enteada com padrasto, até de sogra com genro, enfim. Pra pessoa que foi traída, abandonada, largada, deve ser muito difícil. Mas o número um, assim, é não se colocar a culpa e achar que sempre vai ser assim, que tu nunca vai superar isso. Já tu ficando claro esses pontos na tua vida que tu vai conseguir superar, que foi uma coisa que aconteceu na tua vida, mas que não vai acontecer mais, não é para ser recorrente situações assim, já são os primeiros passos que tu tem que dar para te vencer, pra te superar. Deixa os comentários, dá uma forcinha que eu tô começando o canal, curte, te inscreve.